Como seguir em frente quando ainda há sentimentos? Se você terminou um relacionamento, principalmente um casamento, mas sente que ainda ficou algum sentimento envolvido ali, você sabe muito bem o quanto é difícil passar por esse processo, por essa etapa. E hoje eu quero aqui te ajudar a superar esse momento desafiador. Mas antes, eu te peço para que você possa se inscrever no canal, dar um like, aí o YouTube entende que é legal o vídeo e pode mostrar para outras mulheres, e quanto mais mulheres a gente conseguir ajudar, com certeza é melhor. Afinal de contas, a gente sabe que são processos do coração nada fáceis. Quando a gente começa a pensar, poxa, me separei, até quando você entende que você tomou a decisão, mas ainda tem algum sentimento. Se não foi você então que tomou a decisão, parece que isso ainda fica mais difícil e talvez até mais confuso. Agora eu quero trazer aqui para você uma reflexão que fez muita diferença para mim quando eu passei pelo meu processo de separação. E aí, relembrando, sim, fui eu que decidi terminar, por um fim num relacionamento, num casamento de 19 anos com 2 filhos. E por mais que eu tenha decidido, também não foi um processo fácil. E muitas vezes, um pouquinho antes de tomar a decisão final, eu ficava me perguntando, nossa, mas será que eu não vou sentir falta disso, daquilo? Parece que ainda existe algum sentimento. Afinal de contas, tantos anos juntos, ainda mais porque a gente idealiza um castelo de fantasias, de sonhos. A gente não casa para se separar. Então, quando você começa nesse processo de pensar em se separar, vem tantos medos, tantas coisas na nossa cabeça que é difícil mesmo. E a gente fica pensando, poxa, ainda há sentimento, o que eu vou fazer com esse sentimento? E é nesse ponto que eu quero que você pare tudo agora e consiga se abrir para uma possibilidade que talvez de primeira mão seja estranho pensar nisso, mas vai ser muito saudável para você se você conseguir olhar de frente para essa questão e descortinar aí o que você está vivendo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós acostumamos com determinadas situações. E isso não significa necessariamente que é um sentimento de amor. Simplesmente é um sentimento de costume. E olha, para ser bem sincera para você, eu posso te afirmar que nós acostumamos até com o que não é bom. É verdade ou não? É uma questão de hábito. E foi muito interessante no meu processo, porque eu estava dividindo isso com um amigo. Na época, eu já tinha passado por processo de terapia, mas foi nessa conversa com um amigo e ele me disse uma coisa que fez muita diferença. Ele falou, Valéria, se você tiver um vaso no canto da sua sala e você tirar esse vaso do canto da sala que estava atrapalhando, que não estava tão harmonioso com o ambiente, ainda assim você vai estranhar, porque você está acostumada com aquilo. Então isso me deu assim despertar enorme, porque eu comecei a perceber que o meu medo era do novo, não necessariamente do que eu sentia pelo meu ex-marido. Afinal de contas, eu mesma tinha decidido que eu precisava fechar aquele ciclo, Então, o que você sente, será que é amor mesmo? Será que é orgulho ferido? Será que é falta de controle total da situação? Essas 3 questões que eu trouxe aqui, elas são muito relevantes. E quando a gente consegue olhar para isso com sinceridade, talvez a gente possa se responder que, de fato, pode ser uma dessas coisas ou as 3 juntas, mas que não é um sentimento, não é o sentimento que ficou. E aí, quer ver uma coisa que eu acho muito interessante, que eu vejo aqui dentro do consultório acontecendo? Às vezes chega uma mulher aqui que está assim, muito sofrida com o final do relacionamento e exatamente com essa queixa. Ah, mas é porque eu ainda amo, porque ainda eu tenho um sentimento muito grande, então por isso que eu não consigo superar, não consigo virar a página, enfim. Mas quando é na semana seguinte, um ex-namorado lá da adolescência e da infância encontra ela ou na rua ou por uma rede social
e de repente ela começa a se envolver com essa pessoa e acabou o sentimento de nossa, como é difícil terminar um relacionamento sentindo alguma coisa. É sobre isso que eu quero que você reflita. Será que de fato é um sentimento ou será que são medos que você tem e você confunde, traz isso com a palavra sentimentos? E aí quando você descobre isso, fica tudo muito mais fácil, porque você se livrar de um sentimento do que você tinha por uma pessoa que você resolveu se separar é uma coisa, e você encarar os seus medos do que é novo é outra completamente diferente. Então eu vou começar aqui falando sobre sentimento. Você realmente ainda ter sentimento pela pessoa que você se separou. Super natural, né? Afinal de contas, quando você se uniu a essa pessoa, foi porque esse sentimento era algo muito relevante na sua vida. Então, quando você se separa, não é possível também desaparecer completamente o sentimento que você tinha por alguém ou por aquela determinada pessoa. É natural, é humano que você ainda sinta alguma coisa. Estranho seria se aquela pessoa fosse completamente indiferente para você. Então, algum sentimento, sim, você tem, é natural. Agora, o que nós precisamos pensar é em ressignificar esses sentimentos. Quando você começou a namorar com aquela pessoa, você tinha um sentimento de amor que poderia, vamos dizer assim, incluir várias sensações que daí nós chamamos de amor. Porque olha, gente, uma pausa aí. Amor é uma palavra só que tem tantos significados, porque o amor que você sente pela sua mãe é diferente que você sente pelos seus filhos, que é diferente que você sente pelos seus amigos e que é completamente diferente do que você sente por um par amoroso. Então, quando a gente começa a namorar, qual é o sentimento amor? O que está dentro aí desse pacotinho desse amor quando a gente começa a namorar? Empolgação, paixão, entusiasmo, tesão, né? Tem uma série de coisas que vão envolvendo esse sentimento de amor no início do namoro. Conforme você vai convivendo, você vai crescendo como pessoa, ou a relação também pode ir se desgastando. Aí vem vários outros ingredientes que fazem com que esse amor por aquela pessoa comece a ser transformado. E aí você tem que ter clareza na hora que você se separa, que esse amor, ele passou por uma transmutação. E aí você tem que ressignificar. Talvez agora o amor que você sinta por esse seu ex-marido ou ex-namorado é um amor de um ser humano que você tem consideração, que você entende que é uma boa pessoa, enfim, uma série de coisas, mas já não é mais o mesmo amor que você tinha dentro daquele pacotinho do início do relacionamento. E aí, quando você consegue ressignificar isso, você começa a soltar essa possibilidade de falar, nossa, eu estou separada, mas ainda tenho um sentimento. Porque esse sentimento que você continua tendo, ele não é o suficiente para sustentar uma relação a dois com tantos desafios no dia a dia. Esse sentimento, para poder, entre aspas, aqui, suportar todas as questões da rotina, ele precisa ter muitos outros ingredientes que talvez já não tenha mais para você. E aí eu citei 2 motivos, mas podem existir dezenas de outros motivos para que esse amor tenha mudado. Então, ressignifica esse sentimento e você vai entender que não era possível continuar com aquela pessoa, sendo que o sentimento que consegue mesmo dar estrutura para um relacionamento saudável, esse realmente já não existe mais. Agora, vamos falar sobre a perspectiva que você olhou para isso com sinceridade, teve coragem de olhar, tirando todos os véus de fumaça que tinham, e conseguiu perceber que esse sentimento era um orgulho ferido, ou que era um sentimento de posse, ou de medo do novo, do que realmente viria pela frente. E eu posso te dizer, ou te afirmar, que
essa forma de enxergar é a mais difícil, porém ela é a mais libertadora. Que a partir do momento que você consegue enxergar isso, você também começa a perceber e cair as fichas que nada é sobre o outro e sim sobre você. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas de novo eu vou repetir, é libertador. Porque a partir de então, você começa a olhar para isso e ver o que você pode fazer por você, para que você se conheça mais, entenda o que você realmente quer, o que daquele relacionamento fez sentido, o que você gostaria de manter num possível futuro relacionamento, o que para você é inegociável, que você nunca mais vai abrir mão de você para aceitar de outra pessoa ou de um relacionamento. Então você começa a ter muito mais consciência de quem você é e a partir daí do que você quer para a sua vida de forma geral, mas principalmente para suas próximas relações. E isso faz com que você entre numa frequência vibratória que atraia muito mais pessoas que estejam sintonizadas com você para que você alcance relacionamentos mais saudáveis, que possa te trazer o maior número de momentos felizes. E afinal de contas, é isso que nós buscamos dentro de um relacionamento, né? Uma complementariedade para que a gente possa se sentir realmente feliz. Claro que partindo do pressuposto de encontrar um outro inteiro. Então, a proposta é justamente essa, a buscar a sua própria inteireza para juntar com um outro inteiro e aí juntos, um contribuindo com a vida do outro, evoluir. Eu espero que qualquer uma das duas formas que você pode ter enxergado sobre esses sentimentos continuar depois da separação, mesmo tendo esses sentimentos, que qualquer um dos dois que você tenha se identificado, a partir de agora, possa ter clareado a sua mente para que você dê um outro significado e aproveite todos esses aprendizados para que você possa encontrar a sua felicidade, o seu bem-estar e a sua paz íntima, porque não existe nada melhor, nenhum relacionamento que vai te fazer tão bem quanto você estar em paz com você mesmo. Lembre-se também que o processo de superação é algo muito particular. Cada um deve colocar a sua velocidade. Não dê ouvidos para as pessoas que você já deveria estar assim ou assado. Não, olhe para si e continue no seu processo de busca de superação sem se cobrar demais. Seja gentil com você. Se você percebe que você precisa de ajuda, não hesite em procurar uma ajuda, principalmente uma ajuda profissional, que pode, de fato, fazer toda a diferença nesse seu processo. Porque um profissional, ele não tem nenhuma opinião pessoal, ele não está envolvido emocionalmente na sua situação, diferente de amigos e parentes. E outra, às vezes, quando a gente está nesse momento já muito fragilizada, a gente acha que procurar uma ajuda é ser ainda mais frágil. E não, muito pelo contrário. Quando nós buscamos ajuda profissional, isso significa que sim, nós estamos fortes a ponto de ter coragem de olhar para as nossas necessidades para que juntas nós possamos superar uma fase muito desafiadora e complicada das nossas vidas. Então, se precisar de mim, eu estou aqui também à sua disposição. Espero que esse vídeo possa te ajudar a seguir em frente de uma forma mais tranquila e segura. Compartilhe também esse vídeo com outras mulheres que você sabe que está passando por uma fase difícil. Quem sabe ela pode também se beneficiar. Deixe aqui nos comentários como tem sido para você vivenciar os seus términos, quais foram os seus sentimentos. Talvez você não esteja vivendo isso agora, mas compartilhe se algum dia isso também foi difícil para você. Assim, eu vou conhecer um pouco mais da sua história e a sua história também pode ajudar e inspirar outras mulheres que estarão aqui pelo canal. Fique bem e conte comigo para se sentir cada vez melhor. Um grande beijo e até o próximo vídeo.